vocês acompanharam a eleição em Portugal, né? Eu tinha separado aqui a imagem. Achei tão interessante isso, porque isso dá uma esperança, né, na democracia, que você sabe, Felipe, que a extrema-direita teve uma votação muito grande lá, o partido extrema-direita cresceu muito. Sim. E havia a expectativa de que ele se aliasse à direita, à centro-direita que se elegeu, e entrasse no governo. Só que isso não aconteceu, né? O que aconteceu foi o contrário. Eu esperava isso. Quem entrou foi a esquerda. Olha que interessante. Centro-direita se alia à esquerda no Parlamento de Portugal e isola o partido Chega à extrema-direita. Isso é tão bonito, Lênio. A democracia ela tem essas surpresas boas. A gente viu isso também na Espanha, né? A extrema-direita também ela teve votação surpreendente, mas não chegou ao poder, houve um arranjo. Então, talvez essa onda reacionária esteja sendo contida, de certa forma, pelo menos em alguns lugares, pelo menos por enquanto, pela democracia. Aqui no Brasil foi isso. Né? O que você acha? O Parlamento Português, só para dar uma informação, o Parlamento Português tem 230 cadeiras. Os socialistas elegeram 77 deputados. 79. E o PSD, 78, 79 também. Quase a mesma coisa. O Chega, do André Ventura, que é o Bolsonaro deles, elegeu 48, quadriplicou a bancada. Foi de 12 para 48. Então, em tese, né, Lênio? 50. A centro-direita se aliaria à extrema-direita. Mas é o que o Miguel falou, ainda bem que há uma centro-direita responsável e uma esquerda responsável que conseguem fazer isso aí. Na Espanha foi um pouquinho diferente, porque na Espanha o Vox, se ele se aliasse ao PP, ele não conseguiria... A diferença aí... o governo. A diferença é que lá na Espanha tem os partidos nacionalistas que acabaram se aliando ao Pedro Sánchez, do Partido Socialista, e eles se elegeram. Mas, Lênio, é uma aula de democracia, né? É isso que a gente espera. A questão de Portugal, eu passei agora vários dias lá, e uma das questões que são importantes é assim, o Chega fez 50, o PSD fez 80, um a mais, ou dois a mais, um a mais ou dois, que o socialista. Então, como se faria um governo? É bem improvisada isso, é frágil. Por quê? Porque não se fez aliança para chegar ao governo. O governo do Montenegro, que é do PSD e mais os liberais, ele vai ter que governar negociando, por exemplo, vai ter que aprovar o orçamento e algumas matérias, porque ele decidiu o caminho melhor, menos impopular, que ele tinha um modo, e se ele se alia ao Chega, ele tem maioria e governa facilmente, mas só que tem que carregar o Chega junto, que tem 50 deputados. Se ele governa sozinho, ele está sujeito a ter um voto de desconfiança. E aí seria novas eleições, embora isso poderia acontecer só em novembro próximo. Então, o busilis disso tudo é que o governo do Montenegro é um governo que precisa dos socialistas para passar as matérias importantes e em nenhum momento ele pode brigar com os socialistas. Porque se ele brigar com os socialistas, ele vai ter que se atirar nos braços do Chega, e se ele chega nos braços do Chega, ele é refém da extrema-direita. Veja a dificuldade, mas o que a democracia faz. Então, o que acontece? No parlamento, eles fizeram a soma, deu 180 votos, somando o Partido Socialista, o parte de outra esquerda, e mais o PSD, que deu 180, somando com os 50 do Chega, dá os 230. O Chega votou em bloco nele mesmo, 50, menos os outros todos votaram na coligação da
direita com os socialistas, inclusive os comunistas, que só fizeram pouquíssimos deputados, foram derrotados nessa eleição, fizeram meia dúzia de deputados, 4 ou 5, não sei, mais o bloco de esquerda, enfim, mas somando tudo deu 180 e assumiram o legislativo, controlando as comissões, tirando o Chega dessa história toda, isolando ele, e esse é o ponto democrático muito importante, que faz com que, talvez, o Montenegro, do PSD, ao fazer essa aliança com o PSD e os demais, para a presidência do parlamento, ele consiga aprovar sem o espectro do voto de desconfiança e sem precisar negociar e dar o braço, uma mão para a extrema-direita. Esse é o quadro, né, que se apresenta lá em Portugal. Lênio, eu vou terminar esse bloco agora, o Felipe tem que se despedir, tem que sair, eu vou liberar você também, agradeço então os dois pela participação. Obrigado, Miguel, obrigado, Lênio, sempre um prazer te ouvir, aprendo muito contigo.